Vamos lá, vamos resolver mais uma questão do concurso do IFES para professor de física. Questão 42. Ele diz que um corpo de massa M, então corpo de massa Mzinho, com calor específico C, a temperatura de 500 Kelvin, então temperatura inicial de 500 Kelvin, é colocado em contato com outro corpo de mesma massa e mesmo calor específico a temperatura de 100 Kelvin. Então, mesma massa e mesmo calor específico. Então, outro corpo, a massa Mzinho, calor específico C, e a temperatura inicial dele de 100 Kelvin. Então, são dois corpos que eu vou chamar de A e B. O sistema é colocado dentro de uma caixa isolada termicamente durante o processo. A variação de entropia do sistema quando os blocos alcançam um equilíbrio térmico então, ele quer saber quando o sistema entra em equilíbrio térmico, qual será a variação de entropia? Qual será a variação de entropia? Bem, esse processo ele envolve um fluxo de calor irreversível pela diferença entre as temperaturas. Embora os processos sejam irreversíveis, podemos calcular as variações de entropia, supondo que o processo ocorra reversivelmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Vamos lá. Então, quando eles têm a mesma massa, mesmo calor específico, a temperatura de equilíbrio entre os dois é a média aritmética. Então, ficaria 500 mais 100, 600, dividido por 2, 300. Mas, para quem tem dúvida, é só usar a soma das quantidades de calor dos dois corpos, né? É igual a zero. MC delta T, temperatura final menos a inicial, do corpo A é 500, mais MC, temperatura final menos a inicial do corpo B, que é 100. Então, MC vezes T, MCT, menos MC vezes 500. 500 MC. MC vezes T, MCT, menos MC vezes 100. 100 MC igual a zero. Observe que a gente tem aqui MCT com MCT, 1 mais 1, 2 MCT igual menos 500 com menos 100, dá menos 600, que vai para o outro lado, positivo 600 MC. Como a gente está atrás da temperatura, 600 MC sobre MC. Faltou 2 aqui, né? Então, 600 dividido por 2, 300 Kelvin. Então, como eu havia comentado, quando as massas e o calor específico são iguais, a temperatura de equilíbrio térmico é a média aritmética, certo? Então, se a gente fizesse
a média aritmética, 500 do corpo A mais 100 do corpo B, dividido por 2, 300 Kelvin. Perfeito? Então vamos lá. Achamos a temperatura de equilíbrio térmico, certo? Agora vamos achar a entropia de cada uma das substâncias, certo? Como é que a gente determina a entropia? Variação de entropia. Variação de entropia. A variação de entropia é a quantidade de calor pela temperatura, certo? E a quantidade de calor nós sabemos que é mc delta T, ok? Se a gente integrar isso aqui, nós temos mc dt sobre T. Tirando o mc de dentro do sinal de integração, vai ficar dt sobre T, sendo aqui a temperatura inicial e aqui a temperatura final. Então, a variação de entropia, mc, a integral de dt sobre T é ln de T, ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Então, é essa expressão que nós vamos usar. Então, quem é a variação de temperatura para a substância A é M vezes C, ln da temperatura de equilíbrio dividido pela temperatura inicial de A, certo? Então, aqui para o corpo A ou substância A. Então, a variação de entropia de A é mc, ln, a temperatura de equilíbrio nós calculamos, deu 300 Kelvin, e a temperatura inicial de A, 500 Kelvin. Então, a variação de entropia de A, mc, ln de 3 sobre 5. Não nos interessa fazer essa conta, porque as respostas estão em função de ln. Vamos achar para o corpo B a variação de entropia, mc, ln da temperatura de equilíbrio sobre a temperatura inicial de B. Então, mc, ln, a temperatura de equilíbrio, 300, e a temperatura inicial de B foi 100 Kelvin. Então, a variação de entropia de B é mc ln de 3. mc ln 3. Então, quem é a entropia total? A variação de entropia total é a soma das variações de entropia. Então, mc ln de 3 sobre 5 mais mc ln de 3. Então, a variação de entropia, observe que a gente tem mc e mc, vamos colocar mc em evidência. Sobrou aqui ln de
3 sobre 5 mais ln de 3. ln 3. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos usar uma propriedade logaritmo, né? Que a gente tem o logaritmo da soma, vai ficar ln 3 sobre 5 vezes 3. Então, 3 sobre 5 vezes 3. Então, a variação de entropia total é MC, ln 3 vezes 3, 9 sobre 5. Então, essa é a nossa resposta. Variação de entropia, MC/ln de 9 sobre 5. MC, então, letra C, ó, MC/ln de 9 sobre 5. Se você gostou, lembre de dar o like e se inscrever aqui no canal.